Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Desculpem aí pelo barulho, né? Mas eu queria fazer o vídeo aqui. Vou sentar aqui. Aqui é a prefeitura de Ocaia. E antes de eu dar pra vocês o contexto, né? Nossa, meu cabelo tá uma bagunça. Antes de eu dar pra vocês o meu contexto, eu tenho que cortar isso aqui também. Antes de eu dar pra vocês o contexto disso aqui de hoje, né? Então primeiro deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, então, deixa eu dar o contexto para vocês. Para quem não está entendendo direito sobre o que é isso, então vamos lá. Primeiramente, deixa eu avisar para vocês, tem um outro vídeo no canal que eu explico melhor uma situação que eu passei, onde eu fazia um baito, né, um arubaito, ou seja, um bico, né, num onsen, numa termas, né, uma terma japonesa aqui na minha cidade, né. Muita gente sabe também, quem me conhece. E, bom, eu tive alguns problemas lá, né. E eu pensei muito, tipo assim, né, será que eu deixo isso quieto ou não, né? E é a mesma coisa que eu falo para os meus clientes, porque assim, não adianta nada eu como intérprete, né, orientar os meus clientes a fazer isso e aquilo, e na hora que chega na minha vez eu não fazer, né? Então, obviamente, mais do que obviamente, eu oriento os meus clientes a fazer exatamente aquilo que eu faria, né? Então, por isso, eu, no caso, estou correndo atrás de informações, né? E, bom, teve partes que eu não coloquei no vídeo porque nem valeu a pena. E eu vou explicar isso por cima agora, tá? Mas assim, quem tiver interesse em entender um pouco mais o problema, no final desse vídeo vai ter um card que vai ter, no caso, o videozinho lá de quando eu saí desse baito, né? Desse bico, tá ok? Quem tiver interesse assiste depois de assistir esse vídeo. Mas aí no caso então, eu teve vários problemas lá, questões de diminuição de salário, né? Um monte de coisa, né? Um monte de coisa assim e tal, que não tem como a gente ter certeza absoluta do que realmente é e do que não é permitido por lei, né? Ah, eu vi na internet, eu falei com o chat GPT. Não é assim que funciona, gente. Você tem que falar com quem entende, ou seja, você tem que falar com órgãos especializados, com advogados, etc. Tal, né? E aí o que eu fiz? O primeiro lugar que eu fui, no caso, na questão, foi no departamento de norma trabalhista. Deixa eu só ver meu horário aqui, porque eu tenho que estar ali, né, para ser atendido. Então, assim, o primeiro lugar que eu fui foi no departamento de normas trabalhistas, né? Porque, afinal de contas, né, eu estava trabalhando ainda. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: para você ir no norma trabalhista, você tem que estar enquanto o seu contrato ainda está válido. Por quê? Depois que o seu contrato deixa de ser válido, né, ou seja, você já tá, já está efetiva a sua demissão, né? Vamos supor, fechou o contrato no dia 18, você vai querer ir lá no dia 19, dia 20, né? Não adianta, eles já vão olhar para você e falar: você não está mais contratado, não é mais um problema de departamento de norma trabalhista, né? Então, levando isso em consideração, né, o que eu fiz, né? Eu peguei e eu fui lá me consultar enquanto ainda estava vigente, né, o meu contrato, porque aproveitando que, tipo, eu tava usando todos os meus UQs, né, ou seja, minhas férias remuneradas, né, no final do contrato, né, e aí antes de fechar o contrato eu fui no Normas Trabalhistas, conversei com eles, né, expliquei toda a situação e tal, e falei pra eles: então, queria saber se isso é legalmente certo, se é errado, como é que funciona. A resposta deles foi uma desgraça, mas é que eu falo pras pessoas: a gente não vai lá pra ter uma resposta boa no Norma Trabalhista, porque o Norma Trabalhista aqui no Japão ele não tem força nenhuma praticamente, né, a gente vai lá pra criar o histórico de que foi se consultar, porque todo lugar que você vai falar sobre qualquer coisa, a primeira coisa que eles falam é para você: não, vai primeiro no norma trabalhista. Então, eu estava seguindo o protocolo, entendeu? Então eu fui lá e a resposta dele foi: então, esse tipo de assunto, ele é completamente um assunto jurídico. E aí, no caso, então, a única forma de resolver ele seria duas formas, né? Não tem nada nisso que o norma trabalhista em si possa fazer de imediato, né? Ao mesmo tempo, né, eles podem oferecer um sistema que chama ASEM, que é um sistema onde eles chamam um especialista, vai ser às vezes um advogado, às vezes vai ser uma pessoa de outro lugar, né? Eu espero que seja um advogado nessa hora, né? E aí chama a empresa em questão e vai você. Essa empresa,
A outra parte, no caso, ela não é obrigada a ir, se ela quiser, ela ouve, tipo assim, não vou, e pronto, né? Mas é uma parte do protocolo, então isso é uma coisa que eles podem fazer. Ou você entra com o processo no tribunal e pronto, se vira, né? Só tem essas duas alternativas. Aí eu ouvi e falei, não, entendi, né? Ainda tentei retirar alguma coisinha dele, falei, mas assim, na sua visão como especialista, você acha que isso aqui vale alguma coisa, tal? Ele olhou assim, é que na minha posição não posso falar nada, né? Falei assim, olha, eu olhando assim, não acho isso legal, sinceramente. Não acho que isso que aconteceu com você seja justo, né? Mas se isso é certo, errado, tal, da visão legal da coisa, né, jurídica, eu não posso falar nada. Ou seja, foi um cara bem preparado que... se for um cara preparado, ele não fala, entendeu? Porque justamente ele não quer dor de cabeça pra ele. Ele não vai poder se responsabilizar, mesmo falando também. Não adianta você tentar arrancar dele pra depois responsabilizar ele. Ele não tem responsabilidade sobre isso, entendeu? Mas... isso poderia me dar ali uma confiança então eu quero fazer esse acém já logo, né? Como eu não consegui ter a confiança que eu queria, o que eu fiz? Eu pesquisei mais algumas coisas tal. A segunda coisa que eu fiz é isso. A segunda coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Nagano-ken Tabunka Kyosei Senta, que aqui na região de Nagano, na província, é um lugar que dá para você se consultar, tá? Eu não me consultei com eles na ideia de que eu precisava de alguém que entendesse mais do que eu. Eu entendo muito bem das coisas e sei como resolver. Mas eu queria usar um sistema que eu sabia que eles têm, que é um sistema que pode garantir que você possa se consultar com um advogado uma vez gratuitamente, entendeu? Então, levando isso em consideração, se eu posso me consultar uma vez gratuitamente até 1 hora com eles, né? É uma vez só, no ano, se não me engano, né? E aí então pensei, sei lá, me parece uma boa, né? Então eu liguei para consultar com eles. A primeira coisa que eles me responderam na hora, né, é que, né, mas o sistema você tem que ser baixa renda, se não for baixa renda não tem como usar. No final das contas, depois a pessoa passou alguns dias, né, ela me informou que isso estava errado, que não, que sim, que dá sim para se consultar independente da renda. De qualquer forma eles perguntam por quê? Porque dali para frente ele passa a utilizar o sistema roteiraço, né? Que aí sim depende da pessoa ter uma renda baixa, né? E a questão importante nisso é que o quê? Eu sei do sistema roteiraço, só que eu fiquei preocupado de que talvez eu não me enquadrasse na renda, né? Por isso eu não fui, porque para usar o roteiraço eu não preciso falar com ninguém, eu vou no advogado que eu quiser, eu pergunto se ele aceita o sistema roteiraço, se ele falar que sim, aí eu falo que quero fazer uma consulta pelo sistema roteiraço. Dá para eu fazer até 3 consultas gratuitas, né? Em média, meia hora cada, né? Então dá para mim fazer até 3 consultas gratuitas, né? E tipo, me parecia ser interessante, entendeu? Só que infelizmente eu já imaginava que talvez a minha renda não fosse enquadrar. Então por isso eu queria tentar esse gratuito deles. Ela falou que não tinha como. Depois, mais pra frente, ela falou pra mim que tinha, mas eu já tinha marcado esse aqui, né? Eu já tinha marcado esse daqui. E aí então, tipo assim, por isso eu falei, não, faz o seguinte, deixa aí guardado, que em último caso então eu uso, né? Falei pra ela, deixa aí. Em último caso eu uso esse daí, então... Por enquanto eu vou usar o da cidade, que é esse aqui que eu vim hoje. Porque as cidades também costumam ter, de maneira geral, consultas gratuitas, periódicas, né? Aí eu falei com a minha cidade e parece que aqui eles fazem quase todo mês, né? E aí, só que o do mês 12, quando eu fui conversar com eles, era mês 12. Já estava cheio, então eu marquei pro mês 1 agora, né? E aí é o que eu tô vindo fazer essa consulta hoje. Só que eu pulei um pouco a história porque a gente entrou no assunto advogado, né? Então por isso eu segui até aqui. Voltando uma vez lá pro Tabunka Kyosei Sodan Senta, né? Nessa hora que ela me falou que não tinha como usar tal, ela tentou me ajudar e tipo assim, foi lá procurando coisa na internet e tal. Eu também ia fazer a mesma coisa, mas já que ela me ajudou, já me poupou um tempo, né? E aí ela encontrou um outro negócio ali que também faz consultas jurídicas nesse sentido trabalhista, né? Eles são um Rodo Kumiai, que seria um sindicato, né? E aí então a consulta era gratuita, entendeu? Eu pesquisei lá, tinha como fazer a consulta gratuita e tal, e eu fui, né? Eu poderia fazer com hora marcada ou sem hora marcada, né? Eles preferem com hora marcada, mas se não tiver cheio eles atendem. Eu fui lá em Matsumoto, fica do lado do Ion Mall, tá ok? Pra quem tem interesse em saber. E aí eu fui lá, conversei com eles e assim, vamos ser sinceros, como que foi o resultado disso? Não valeu de nada, né? Eu cheguei lá para conversar,
A pessoa me falou que, na opinião dela, né? Assim, foi muito simpático, tá? A pessoa foi simpática, conversou comigo, mas ela falou assim, olha, na minha opinião, né? Não tem como ganhar aqui, olha. A pessoa, ela fez os avisos aqui, né? Não sei o que, tal, né? Então, não tem muito o que fazer. Acho que você não conseguiria ganhar. Essa é a minha visão, né? Não gostei da opinião dele. Afinal de contas, assim, é claro, ele sabe mais do que eu, ele pode estar corretíssimo. Mas, por que eu vou ficar preso a uma opinião só, né? Além do que, sindicato, ele tem um problema. Não era um advogado, era uma pessoa do sindicato. Sindicato gosta de fazer acordo. O ACEM, o sistema do ACEM lá do norma trabalhistas também é acordo, né? Mas, tipo, eles gostam de fazer acordos. Então, o acordo nunca é justo. De verdade, tipo assim, eu quero lutar por justiça, tudo que eu tenho direito. Não, eles vão no meio termo ali, entendeu? Que seja bom para ambas as partes, para entrar num acordo. E normalmente eles costumam tirar uma porcentagem disso, né? Quando eles ajudam. E aí, no caso, então, eu fiquei assim, tipo, ouvi e tal, tentei ainda tirar uma outra informação da pessoa, mas não, na visão dele, eu não tenho condição de ganhar esse caso, né? E eu falei, não, ok, obrigado pelo seu tempo e tudo mais, e aí acabou a história aí. Eu avisei tudo o que aconteceu para a mulher lá do Tabunca que eu sou dancenta, acho que não custa nada compartilhar a informação, né, para que ela saiba, né, como é que está se desenrolando o meu caso, né, já que ela se envolveu. E aí então, tá marcado aqui para hoje, né, para consultar com o advogado na prefeitura, aqui é só meia hora só, né? E vamos ver o que vai dar, né? Eu preparei tudo que eu tenho aqui, né? E aí eu vou mostrar pra vocês de leve, porque isso é importante também pra vocês se prepararem, caso vocês queiram, né? Fazer alguma coisa desse tipo, como mexer com esses problemas assim, vocês têm que se preparar, gente. Tem que ter prova das coisas, etc, tal, né? Então, eu tenho tudo aqui guardado, tá tudo organizado, né? E aí eu vou me consultar com eles e aí depois eu falo pra vocês o que deu dessa conversa de hoje, tá ok? E aí, dependendo de como for o caso, como se desenrolar, talvez eu pegue e vá também conversar de novo com o Tabunca que eu sou dancenta para de repente conseguir mais uma consulta com o advogado, né? Essa gratuita que depois ela me informou que poderia fazer. E aí então vamos tentando resolver, porque eu quero estar no caso, ver se de repente eu tenho ou não como brigar por isso daqui. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, eu tenho aqui tudo certinho, tem minha pastinha aqui, né? E aí só pra vocês verem, ó, o negócio que eu falei pra vocês que é o do ACEM seria isso daqui. Esse daqui que é o sistema de ACEM, né, que eles vão lá e tentam intermediar a conversa pra chegar num acordo, né? E é onde eu falo pra vocês que tipo assim, né, ó, eu tenho aqui todos os meus rolerites de todo o tempo que eu trabalhei lá, todos. Eu tenho todos os contratos também. Eu tenho os shifts, né? Tudo guardado direitinho. Tem todas as coisas que eu fui ali fazendo, os contratos de trabalho e tal. Tenho tudo aqui. Então vou mostrar tudo aqui. O que eu quero brigar com eles? Eu quero brigar para ver se eu consigo... Depois eu explico para vocês que eu tô ficando sem tempo. Depois eu explico para vocês, né? Sobre o que eu tô tentando brigar. Pronto, gente. Terminei aqui a conversa com o advogado, né? Olha, a conversa com o advogado foi muito, infinitamente melhor do que com os outros dois lugares que eu falei que eu conversei. Ainda assim, não foi a melhor de todas as respostas, né? Vou compartilhar com vocês o que foi que ele falou. Inicialmente, a primeira coisa que ele comentou comigo foi o seguinte. Ele falou pra mim que falta um pouco de provas na minha mão, né? Que numa questão de processo, né? De colocar ali um advogado para correr atrás dos seus direitos e tal, meio que dificilmente vai valer a pena a ideia de custo, né? O custo pelo ganho meio que não bate, né? Então ele falou que basicamente não compensa colocar um advogado para tentar resolver isso, porque é isso, né? É muito pouco dinheiro para se brigar, né? E como é que eu posso dizer assim? Aí a gente tava vendo ali e tal, e eu expliquei para ele, né, que de todas as coisas assim, o principal ponto que me incomoda em toda essa conversa é a questão de que o que eu trabalhava uma vez o que eu trabalhava 5 dias por semana foi diminuído no meio do caminho para 4 dias, 3 dias por semana. Então, tipo assim, essa questão de diminuição de valores, né? Basicamente eu tava discutindo que isso, pô, é errado, né? Isso é errado. E tipo, poxa, é errado, então
como é que funciona? E aí ele me falou o seguinte: tudo depende de como é que tá como é que fala? No Keiakusho, no contrato. E bom, olhando pro meu contrato, basicamente, né? No meu contrato nunca houve a especificação, exceto nos últimos contratos, os mais recentes, né? Desde o início nunca houve uma especificação de que seria de quantos dias eu trabalharia por semana. Ele está especificando que depende no caso do shift, né? Então eles colocam lá e é o que tiver você vai fazer. Então tipo assim, isso dá para eles uma liberdade de tipo mudar, né? De repente eles pegam e tipo assim, quer saber? Eu não quero mais, né? Que você trabalhe 5 dias por semana, eu vou te diminuir para tanto. Então, eles têm essa liberdade de diminuir, né? Tem. Claro que aí o segundo advogado ele falou, mas ainda assim você tem espaço para discutir. Por quê? Porque é uma diferença grande, uma diminuição grande, né? Querendo ou não, as pessoas elas levam isso em consideração para organizar suas vidas, né? Então você conta com aquele dinheiro. E de repente esse valor some, então fica difícil de você planejar a sua vida, né? Então essa é uma verdade, entendeu? E como essa é uma verdade, aí eles vão colocar lá algum motivo pelo qual eles fizeram isso, né? E aí vamos ver o que é, né? Se eles são black, né? Como falam, né? Tipo uma organização suja, né? Que vai tentar inventar qualquer coisa, falar, você não estava trabalhando direito, por isso a gente diminuiu seus dias. Ou se eles vão ser mais sinceros e aí de repente vão se enroscar ali em alguma parte da lei, né? A questão é que, basicamente, a gente tem assim o que está escrito no contrato com relação a byte, entendeu? Com relação a byte com shift. E aí é isso que vai dizer se eles podem ou não diminuir. Então, ou seja, eles podem, isso é uma verdade. Você ainda pode tentar discutir, entrar num acordo, tal, né? De repente, quem sabe levar isso para um tribunal, mas tipo, nunca com um advogado, porque não vai valer a pena o esforço pelo valor que você vai ganhar. Mas sim, tipo, só você mesmo, sabe? E aí, como é que eu digo assim? Então você tem essa opção de, no caso, eu tenho aqui meus contratos todos entre aspas, não são todos. Tenho quase todos, né? E aí, então, aqui não tem essa discriminação de data, entendeu? Então, você vai seguindo aqui, ó, basicamente ele vai direto, mostra aqui os aumentos de salário e tal. Uma coisa importante que ele falou é que na parte ali, isso aqui é uma questão que não dá pra dizer com certeza. Então, vou mostrar um pedaço aqui pra vocês, ó. Na parte aqui em cima, essa parte aqui dos 400 ienes aqui que vocês estão vendo, tá falando que um shokumuteyate. É como se fosse uma ajuda, um auxílio, né? A questão é que, segundo a pessoa, ela me falou o seguinte. Ela falou que isso daqui, tecnicamente, como não está escrito que isso segue uma regra de tal lugar, que nem no caso de baixo, que é o auxílio de locomoção, né? Que fala que é pago conforme as regras da empresa, né? Ele não tem nada escrito. Então, entre aspas, tecnicamente, segundo o advogado, isso aqui pode ser sim considerado como salário. Pode, entendeu? Tecnicamente deveria de ser, né? Claro que é uma questão de discussão, aí às vezes os caras falam, então eu pago a questão dos dias, mas não quero pagar isso, aí você teria que entrar num acordo, né? E, bom, ele já deixou claro que é difícil de conseguir, sabe? Que não é muito fácil de chegar num acordo com relação a isso. Então, nesse caso, né? Como é meio complicado de chegar num acordo com relação a isso, se ele aceitar qualquer coisa, meio que ele deixou a entender que o ideal seria pegar, né? Se eles aceitarem pagar alguma coisa, tá? Mas a gente tem essa questão, então, inicialmente, tá? A questão de que, como não está discriminado o que me faz ganhar, eu poderia considerar que isso também faz parte do salário. Lógico que depois eles podem aparecer com a regra lá, a regra da empresa, que eles têm um livreto da regra da empresa que já é determinado e tal, né? E aí isso pode se tornar um motivo para eles recusarem o pagamento, né? Mas eles teriam que mostrar isso. Se eles também não tiverem como comprovar nada, pode ser que seja possível eu reclamar disso aqui também. Por quê? Porque no finalzinho, antes de eu pedir as contas, eles mudaram, eles cortaram isso aqui, sabe? Só que eles cortaram, só avisaram que cortaram e pronto. Não teve o que se você aceita ou não, sabe? Não tem nada. Só simplesmente cortaram, pronto, né? Então, como tem essa questão, né? Como tem essa questão, então no caso, são coisas para se pensar. É uma coisa que eu posso discutir, né? No caso. Discutir essa questão de que isso também faz parte do salário, que no caso é um dos problemas, que é a questão de que eles diminuíram o salário, que era 1.500 ienes, mas mais 400 ienes dessa ajuda, somando, né, 1.900 ienes por hora, eles diminuíram do nada, né?
a partir do mês 10 do ano passado, diminuíram do nada para 1.100 a hora. Eles aumentaram o valor da hora, né, que era de 1.000 para 1.100. Então, aumentou para 1.000, deixou como 1.100 a hora, mas como é que fala? Esses 400 ienes cancelaram. Então, tipo, dá uma diferença, poxa, uma diferença de 800 ienes, né? É muito dinheiro, né? Por hora. Então, tipo assim, com relação a isso eu poderia reclamar, segundo ele, né? Porque eles não poderiam, assim, pelo menos, a menos que eles tenham um bom motivo para isso, eles não poderiam tirar esses 400 ienes. Então, ponto. Esse é um ponto que eu tenho para tentar discutir, né? Fora isso, deixa eu ir vendo aqui. Tal. Né? E eu fui seguindo com ele sem problema nenhum até o ano de 2000 até aqui, até que seria o ano retrasado, né? Tava tudo indo seguindo bem. Aí a gente chegou aqui no ano 7, mês 4, que começamos a ter alguns problemas ali entre eu e eles, né? Começamos a ter alguns problemas, tal. Aí tivemos várias ali coisas que eles foram colocando ali, trocando, tal, né? Sobre regras de trabalho, não sei o que, eles reclamando que não era para ninguém reclamar, brigar, gritar. Só que aí beleza, né? Aí entra esse ponto que ele falou que esse é um grande problema. A cada vez que os caras começam a lançar um novo Keiakusho, no momento da troca do Keiakusho, ou seja, no momento da troca do contrato, eles podem colocar tudo diferente ali, se eles quiserem. Entendeu? Se eles quiserem, eles podem mudar tudo ali. Se eles quiserem, né? E aí, a partir disso, eles mudam. Entendeu? Se eles quiserem, muda. E, tipo... Então, a partir dali, começa a se... Tipo, tá escrito. E aí, realmente, aqui, ó... A partir do mês 5, do contrato do mês 5, né? Eles colocaram a especificação de que, de maneira geral, me seria solicitado para trabalhar só 3 dias por semana. Então, provavelmente, a partir daqui eu não posso mais reclamar. Provavelmente. Tipo, a partir daqui, a partir do mês 5 de 2025. Porque aqui já tá escrito, né? E aí eu tenho 2 contratos com relação a isso, que é 2005 e mês 5 e mês 6 só. Fora isso, eu não tenho mais contratos. Eles não me entregaram nenhum contrato, né? Nunca foi um contrato do sistema que eu assino, mas pelo menos eu tinha em mãos, né? E dali eu não tenho. E aí... eu não posso pedir para eles mais para entregar esses que eles não me entregaram. Por quê? Porque eu não sou mais funcionário de lá. Parece que eles não têm essa responsabilidade de entregar. Até aqui, de qualquer forma, até o mês 6 ainda o salário era 1.500, entendeu? Então não tinha como ter alteração, né? E aí, do nada, no mês 10 do ano passado, foi quando eles avisaram que iriam diminuir o salário, que eu falei para vocês, né? E queriam mudar todo o sistema de pagamento, não sei o que lá, tal, né? E mudaram tudo, né? Lá no final. Só que, tipo assim... isso tá errado. Dá pra mim reclamar. Só que, como eu falei pra vocês, a partir do mês 5 do ano passado, tecnicamente eu já não conseguiria reclamar muita coisa. Então, o que me sobra, né? Deixa eu ver aqui. O que me sobra que eu poderia, de repente, quem sabe, reclamar? Até antes do mês 5. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, a gente tem aqui, ó. A partir do mês 10 do ano passado, eles já diminuíram os nossos dias de serviço, entendeu? Então eu poderia reclamar aqui por esses dias, entendeu? Que eles pegaram e começaram a diminuir. E eu poderia reclamar até lá na região do mês 4, que eu falei pra vocês, né? Do mês 4, que basicamente a gente tem aqui, ó. O mês 3 eles já tinham diminuído para 3 dias. Só que ainda não tinha contrato. Entendeu? O contrato ainda seguia daquele jeito. Eu ainda posso reclamar dessa parte, né? Aí a gente entra aqui no salário do mês 5, né? Aqui já diminuíram bem também meus dias, né? Já tá tipo 3 vezes por semana. Então, o salário do mês 6 aí, é que o problema é que tipo, também tem aquela questão do salário, né? Ali era fechamento dia 20, né? Então isso também teria que ser repensado, né? Então, tipo, do dia 20 ao dia tal, né? Então tem uma parte que passa pelo outro contrato tal. Mas eu poderia reclamar dessa parte aqui. Só que do mês 6 pra frente, com certeza, já não tem muito o que reclamar, porque 3 dias por semana já tá mais ou menos dentro do que eu sou obrigado, do que eles. É a obrigação deles de fazer. Então eu poderia reclamar um pouquinho,
né, com relação a isso. Então, dos problemas que eu tinha reservado aqui a questão deles diminuir o salário, o que era chegou a 1.900, juntando, né, 1.500 mais 400, eles cortaram os 400 e diminuíram para 1.100. Isso eu posso reclamar, segundo eles. É possível reclamar. Segundo ponto, né, posso reclamar por quê? Porque uma alteração como essa, ela pode influenciar na minha vida, afinal de contas eu dependo desse salário. E eles fizeram uma troca que me coloca um ônus, diminuíram o salário, né? E sendo que esses 400 ienes, para começar, eles diminuíram o salário em si, que era 1.500, foi para 1.100. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles pegaram esses 400 e simplesmente tiraram, né? Então, quando eles tiram esses 400, aí isso é um problema, porque também não tinha uma especificação ali de qual que era a regra para ganhar. Talvez eles tenham algum lugar, aí eles vão ter que apresentar. Então, eu posso reclamar dessa parte. Segunda coisa que eu posso reclamar também é da questão dos dias a menos, né? A partir do mês 5 para frente, onde tá discriminado no meu contrato que eu só trabalharia 3 dias por semana, mais ou menos, né? Ali eu já não posso mais reclamar. Mas o até então, porque as alterações começaram no mês 10 de 2024, né? Então até ali eu poderia sim reclamar, né? E falar que eu preciso receber aquela diferença de dias, né? E poderia colocar os 400 juntos também para cobrar, porque tecnicamente faria parte do salário, né? E aí, então, é um ponto para se reclamar. Só que, assim, eles não seriam obrigados a pagar 100%. Eles poderiam pagar, no mínimo, 60%, porque eles teriam que fazer o Kyugyo Hosho, ou seja, garantir o meu dia de trabalho, como eu não fui, eles pagariam 60%. Então, é uma coisa que eu poderia reclamar, né? E aí, por fim, deixa eu ver, o que faltou para eu reclamar era isso? Eu já falei de tudo. Dos dias de trabalho e do salário que diminuiu. Essas duas coisas que eu queria reclamar, tecnicamente, então eu poderia. Só teria partes que eu não poderia reclamar, que não me sobraria muita alternativa de reclamação. Entendeu? E, tipo, eu tenho vários anos ali que eu tenho como comprovar que eu sempre recebi por 5 dias, né? Então isso eu poderia usar como comprovação de que essas alterações, assim, bruscas, né? Realmente me colocam numa situação onde a diferença de valor muda completamente as contas para pagar, né? A gente tem coisa para pagar, né? E você tem uma vida já ajustada a isso. Então, eu poderia reclamar. O que ele me falou no final das contas, então, para fechar, é que ele me aconselha a tentar resolver isso sem colocar advogado no meio. Ou seja, primeiramente, antes de tudo mais, eu preciso tentar fazer o ACEM, que é o sistema lá do Norma Trabalhistas. Por quê? Porque depois que eu entro com o processo, se eu perco o processo, eu não posso mais reclamar disso. Então, eu não posso mais tentar fazer acordo também. Então, primeiro eu tento fazer o acordo. Não conseguindo, se eu quiser, segundo ele, eu posso sim depois tentar fazer no Kain Saibansho, que seria o Tribunal de Pequenas Causas, né? Ali, ele já fala que o ideal seria sim, sempre usar advogado, mas em último caso eu poderia fazer sem, né? Até ali tá tudo bem, né? E aí a gente veria como é que ficaria essa questão, né? Se valeria a pena ou não, tá ok? Então, acho que de maneira geral, seria isso, tá ok? O que eu tenho para falar para vocês. Agora, o que eu pretendo fazer de repente, agora que eu já tenho mais ou menos uma base, realmente conversar com a prefeitura de Nagano e pedir para eles, para conseguir essa 1 hora de conversa com o advogado, para ver se ele me ajuda a me preparar melhor. Porque eu já conversei mais ou menos, né? Para ver se ele me ajuda a me preparar melhor para isso. Para que eu não vá, me dar as palavras certas, o que eu falo lá na hora do ACEM e tal, né? Então, seria uma boa eu tentar ver com eles, aproveitar essa última consulta para tentar, me preparar melhor para o julgamento, né? Claro que antes disso eu teria que primeiro eu mesmo, né, fazer um treco bem formado assim, para poder apresentar para o advogado de forma fácil. Eu tenho muita coisa aqui, mas muita coisa aqui que não funciona. Então, eu tenho que tentar deixar mais fácil para o cara entender. Que ele olhe e entendi o que você quer reclamar. Então, acho que seria mais ou menos isso, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes, como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveite os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em conversação na hora de criar nossos conteúdos. Sem mais o que dizer então, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!